Você é humanoide, não é? Bem-vindos a mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou o Marcelo e comigo estão Ivar. E aí, rapaziada, beleza? E Arthur. Yo! E aí, gente, beleza? Tudo bom, Marcelo? Oh, tranquilo, cara. Cara, tava ouvindo o episódio anterior, o 114, meu. Parece que a gente tava gravando aquilo lá dentro de um cofre de metal, né? Os outtakes, né? Pois é. O som tá muito metalizado, batendo nas paredes, assim. Era na sala da minha casa. Isso. Não, e eu ainda tive que filtrar porque tinha um ruído de fundo, não sei o que era. Era o ventilador. Certeza, ventilador que de teto. ficava... E eu filtrei. Só que quando você filtra, você mata os graves. Ah, tá. E aí ficou mais agudo, ficou parecendo... Tá gravando dentro do cofre do banco. Do tio Patinhas? Vamos assaltar o banco e resolvemos gravar o episódio lá dentro. Então beleza. Mas a capacidade de adaptação do ser humano é impressionante, né? Da mesma maneira que você começa a ver um programa de TV numa telinha na sua frente, depois de 5 minutos você não lembra que tem um quadrado na sua frente, quando você começa a escutar, incomoda um pouco. Nossa, que áudio ruim. Passa alguns minutos você não lembra mais. Não, é só diferente, eu não acho incomoda, é que você percebe a diferença da qualidade desse super mega estúdio que nós temos aqui na Mansão Teixeira, por exemplo. Que agora já tá com as paredes todas Sonex. com os... Como é que é? Sonex? Sonex é o nome da espuma. Ah, é? É. Olha só, que pode ser para som ou para sono. Porque você pode fazer colchão ortopédico com isso. Tá tum-tum? Beleza. Eu tenho alguns recados aqui pra vocês. Na verdade, não são recados. São agradecimentos. Nós tivemos 2 doadores este mês. Oba! Eu preciso agradecer. Não, sério, do fundo do coração. Eu quero agradecer ao Leonardo Andrada de Melo pela doação e ao Rubens Matheus Padovese, que doou este mês novamente. O Rubens é hoje o cara, nosso doador individual mais ativo, frequente, consistente. Mais benevolente, mais generoso. É o cara que mais doou para a Terceira Terra até hoje. Nós tivemos ano passado, por exemplo, nós tivemos uma doação muito generosa de um ouvinte. Eu não vou dizer quanto que é, de modo algum. Não precisa. Mas o Rubens, ele doa quase todo mês, ele doa um pouquinho. Ele já deu mais do que aquela grande doação que nós tivemos ano passado. Legal. Rubens, é o Arquimago? É o Arquimago. Ah, tá. Que, por sinal, eles continuam produzindo Por Trás da Máscara. E semana passada eles falavam que isso aqui está sendo segunda-feira, quer dizer, hoje é quarta, quer dizer, amanhã, para nós e para os ouvintes, foi semana passada, saiu um Por Trás da Máscara sobre sci-fi, sobre ficção científica. Legal. E o legal do Rubens, o Arquimago aí, que além de contribuir com essas doações, o cara também é um dos que mais agita o fórum lá. É verdade. Sempre opinando, abrindo tópico, com discussões e pontos de vista bem interessantes. Uma coisa que eu tenho percebido também do pessoal que ouve a gente, o pessoal começou a me adicionar nas redes sociais, no Facebook especialmente. E volta e meia acaba batendo papo com a galera. Especialmente com o Mestre Wala, tenho trocado umas ideias, com o Isaac Lazaro, que é o Kira Shaolin, e a gente trocou umas ideias esses dias aí. E mais uma pessoa, tô com 3 ouvintes assim que já me adicionaram. Legal, cara, é interessante ter esse contato direto com o pessoal, bater papo via Facebook. Você lembra do Hiro Kozak? Esqueci disso. Que foi um doador no mês passado. Era o cara do Heroes, né? Não. Tá. Você viu que ele comentou, ele comentou no fórum que, na verdade, ele mora na Inglaterra, que a mulher e o filho são alemães. Por isso que eu achei que ele era alemão. Ah, tá. É que Hiro Kozak é o nome super alemão, né? Verdade, muito alemão. Este é o episódio 115 do Vozes da Terceira Terra e nós vamos falar sobre o contrato social. Com a participação especial do Palhares Escritório de Contabilidade e Escola de Filosofia da Borda do Campo. Bom, esse episódio nós vamos falar nem de contrato e nem de Thomas Hobbes. Foi Thomas Hobbes que escreveu do contrato social? Cara, alguém. Mas antes... Sobre a história desse episódio. A história desse episódio? A gente já gravou ele uma vez, só que perdemos o áudio. Perdemos o áudio. Foi o que nos ensinou a fazer backup, por sinal, deixa eu conferir aqui se está gravando. E se perder de novo, vocês não vão vir de novo. Não, cara, imagina as chances astronômicas dessa gravação falhar, o backup falhar e o outro backup secreto que eu não contei pra vocês que eu tô fazendo falhar também, hein? Onde você enfiou esse negócio, hein? Não, vou contar. lá. Mas antes da gente começar, e quem é que tava naquele episódio? Além de nós 3, estava também o Henker e o Diabético. Tava nós 5? Tava. Sim. Sim. Eu não lembro do Diabético naquele episódio. Tava. Ele tava? Tava sim.
Nossa, ok. Tá bom, então. Antes da gente começar, um anúncio do nosso patrocinador. Arthur, por favor. Olha que bacana, hein? Este episódio é trazido até vocês por Robinson Gates, o melhor lugar no Mercado Livre para encontrar booster packs de D&D e MechWarrior e Dungeon Tiles a preços imbatíveis. Consulte as show notes deste episódio para um link até a loja. A gente tá ficando muito profissional, né? Eu preciso pedir pra outra pessoa gravar isso, é muito estranho me ouvir, ouvir minha própria voz, assim, né? Em off. Essa semana não tem como a gente fazer nenhuma recomendação de produto do Robinson Gates, porque como é que a gente sugeriu uma miniatura baseada no contrato social? Mas vai lá que tem bastante coisa bacana. Um Mind Flayer, né? Sugerir compra um Mind Flayer. Devorador de intelecto, por exemplo. Bom, o contrato social. Se é um contrato social, se você quer comprar alguma coisa lá, pega um grupo de aventureiros, tá? Acho que é o que mais tem a ver. Pode ser também. Vamos estabelecer, então, do que a gente quer dizer com contrato social. O contrato social funciona mais ou menos assim. Por mais que o mundo tenha ficado do tamanho da sua sala, porque você pode acessar, você faz uma compra de Hong Kong enquanto escuta uma música de uma banda polonesa através de uma rádio italiana no seu computador feito, sei lá, na Coreia. Lá na Zona Franca de Manaus, né? Pode ser também. Então, e a gente consegue... Cara, você tem um positivo. Nossa. Por uma fábrica chinesa. Eu e pelo menos... Não, eu não, tá? Mas assim, muita gente que está no Brasil é na inclusão digital. E você consegue... A galera de 20 e poucos anos, a de menos de 20 eu acho, não consegue imaginar como era difícil você ter informação do outro lado do mundo. Você lembra quando tinha transmissão da Globo, aconteceu um acidente no Sri Lanka e eles estavam lá transmitindo, você lembra que tinha um atraso? Tinha um atraso na transmissão. Cara, minha avó falava... O jornalista falava aqui, tinha que esperar alguns segundos até o jornalista lá no Sri Lanka ouvir e responder. Teve um pouquinho isso na transmissão daquela Copa do Japão e da Coreia. Teve um pouquinho disso aí quando você passava de uma estação para outra. Minha avó fala da Segunda Guerra, cara. Ela pegou. Minha avó tá com 98 anos. Sua avó que mora aqui. Minha avó que mora aqui. Ela fala que as notícias era tudo via rádio. Não, hoje você consegue... E era assim... muito difícil chegar, sabe? Não, a coisa acontecia lá depois de uma semana, 2 que chegava aqui. Não, hoje você consegue o que você quiser, cara. Esse fim de semana eu vi um show do Milton Nascimento. Aí a Luciana perguntou assim, nossa, mas ele tá bem cuidado. Não parece, porque negros não envelhecem, né, cara? O Djavan até hoje tem cara de criança, impressionante. Aí a Luciana, quantos anos será que ele tem? Na hora, eu tô lá no show, puxei meu iPod, conectei na internet do lugar e entrei no Wikipédia e o texto em inglês tinha lá a idade dele. Quer dizer, é muito fácil informar. Só por curiosidade. Ele tá com... Agora eu não vou lembrar, 62, uma coisa assim. Muito bem. Voltando então a esse lance de cultura. Então você consegue informação sobre a cultura que você quiser, a hora que você quiser. Na velocidade da luz. Ó, que lindo. E isso não sempre foi assim. Na velocidade das fibras óticas. É verdade. Isso nem sempre foi assim. Até a geração passada, você tinha informação assim, você sabia que tinha... Sabe assim, que lá no Nordeste se comia umas coisas esquisitas. Muito pouca gente ia lá e você não ficava sabendo dessas coisas. A visão do Nordeste, você tinha das novelas da Globo. O seu mundo terminava na próxima cidade. Na cidade seguinte acabava o seu mundo. Então, você assumia que aquilo lá era todos aqueles costumes, aqueles hábitos, aqueles horários, aqueles trejeitos daquela sua cultura regional, eram o mundo. Então dava e era choque. certo, né? E era só aquilo lá que existia, exatamente. Era certeza. E você vivia pelas coisas que a sua avó falava. Né? O mundo era definido pelo que a sua avó dizia que você tinha que fazer. Né? Tanto é que tinha muito daqueles... tipo ditados populares. Não come manga com leite, meu filho! Você fala, a pessoa que fala demais dá bom dia a cavalo, sangue é mais grosso que água. Né? Tinha essas ditames porque isso definiu o mundo, definiu os hábitos, definiu o que fazer. Isso é um contrato social. Estabelece-se que aquilo se faz desse jeito. Você, por exemplo... Naquele universo limitado, as coisas funcionam. As regras sociais são aquelas. Exatamente. E aí, quando você topa com uma pessoa que vem de outra cultura, não precisa ser cultura, vem de outra sociedade. Vem de outro estado, vem de outra cidade. Uma cidade vizinha, né? Que já que o mundo acaba antes dela. Exatamente. Você mora na cidade pequena e vem seu primo da cidade grande. Ou você mora na cidade grande e vem seu primo da cidade pequena. Ele traz um outro contrato social. Ele traz uma outra ideia de como as pessoas devem se comportar. E você sempre assume que essa ideia é como todo mundo... Tipo assim, todo mundo sabe disso.
Né? Todo mundo sabe que deve se comportar assim. E aí você chega, por exemplo, você vive numa cultura em que se você está na casa do seu anfitrião, você pode abrir a geladeira. Normal, não tem problema. Você abre a geladeira e pega água, pega leite, pega uma fruta. E aí você vai para uma cidade em que, ou mesmo vai para casa de uma outra família, às vezes na mesma cidade, em que é o contrário. Você nunca abre a geladeira. Você tem que pedir a coisa pro seu anfitrião. O Henker, como ele faz parte do Rotaract, né? E no Rotary tem esse negócio de intercâmbio. Ele disse que estava dando muito problema, que tinha algumas pessoas que vinham de algumas regiões da Europa, que vinham pra cá, que era normal ficar pelado na casa. Então imagina o velho rotariano lá, aí chega aquela menina, sei lá, da onde, da Europa, toda da pelada. Polônia. E veio assim, na boa, conversando, lá é a coisa mais normal do mundo. Topless na sua casa, trocando ideia com sua mãe, sabe? Isso é um exemplo extremo, não, é exemplo extremo. Mas, por exemplo, mas a questão, funciona, a questão né? da, é uma coisa cultural. questão sobre, especialmente com comida, né? Eu acho que tem muito isso. A minha namorada, por exemplo, ela gosta de tomar café da manhã, café, leite, pão, bolacha. Eu um dia fui tomar um café da manhã que tinha sobrado janta, tipo assim, Coca-Cola e pizza que tinha sobrado, né? Eu fui lá, de manhã, fui tomar aquilo lá de café, peguei a pizza, bati as formigas debaixo dela, sabe? Nossa! Ai, meu Deus! Coloquei Coca-Cola no copo, né? Tinha gás ainda. E ela falou, credo, você tá comendo isso? Falei, a gente comeu isso ontem, como assim credo, né? Mas agora é a hora do café da manhã, você não é comida de café da manhã. Falei, mas isso aqui é comida, sabe? Não interessa o horário. Eu acho que mas é fácil você observar o estranhamento e é fácil você, tipo assim, e não tem se revoltar. Não tem uma razão para aquilo, é porque sempre se agiu dessa forma. Sim, é que eu tava querendo pegar exemplos sutis. Porque é fácil você... A gente meteu o pé na jaca. Desculpa. É porque é fácil você entender o estranhamento com essa situação extrema. Né? É fácil você entender a revolta ou você mesmo se revoltar. Porque é uma situação, né, extrema mesmo. Eu tô pensando em coisas mais sutis. Do tipo, você abre a geladeira na casa da pessoa que o contrato social dela é nunca abrir a geladeira na casa dos outros. Isso causa uma revolta. A pessoa fica revoltada com você porque ninguém faz isso na cabeça dela. E ela tá certa, do ponto de vista dela, ninguém faz isso. E você deveria saber. Por exemplo, pão com margarina e geleia. Eu cresci numa família que misturava no mesmo pão que... Pão francês, minha mãe chamava de pão de sal. Você passa margarina de um lado e geleia do outro, fecha e come. Perfeitamente normal. Eu fiz isso uma vez na casa de um colega meu em Rio Preto. Eu achei que eu fosse apanhar. Eu arrotei na igreja. Sabe? Foi a reação que eles tiveram quando eu misturei margarina e geleia. Sabe? E foi quando eu saí da casa dos meus pais que eu entrei em contato... Arrotei na igreja. Tô realizando a cena aqui. Catedral no meio da missa do galo, sabe? Na hora que faz aquele pausa, silêncio, né? Aliás, cara, ó, deixa eu só fazer um adendo aqui, porque eu não posso esquecer disso. Ó, tá chegando a Páscoa, né? E eu queria dar um recado, assim, para as igrejas católicas, porque... Não, eu queria dar um recado para meus ouvintes, coelho não bota ovo. Mas assim, recado pra... Se tiver algum padre que tá ouvindo a gente, ou se alguém que é parente ou conhece algum padre assim, sugira para que esse padre, assim, pegue essa missa da Páscoa, assim, e coloque as hóstias de chocolate branco. Tá? Isso com certeza vai atrair mais fiéis para a igreja. Tá? Põe circo, né, cara? Mas, foi muito bom ter saído da casa dos meus, mas não consegui conversar muito depois disso. Ele tá lá dando uma hóstia de chocolate branco, eu arroto. Coloco na boca, sai e volto mastigando pro banco e arroto no caminho. Mas tá aí uma coisa que, de acordo com o contrato social das normas daquela comunidade dentro da igreja, você não pode fazer. Não pode fazer. Heresia, meu rapaz. É comer hóstia de chocolate branco. E mastigar e deve ser assim... Sabe quando você passa a língua no dente? Ou então chega pro padre, pô tio, só uma, pô. Dá pra passar uma manteiguinha, não uma geleia. Ai, meu Deus. Enfim, tá, vai. Tá. E aí, foi muito bom ter saído da casa dos meus pais, que eu fui morar com os outros e fui conhecer outros contratos sociais, mais ou menos com 16. E fiquei um tempo fora da casa dos meus pais. E quando eu voltei, e assim, eu absorvi outros contratos sociais que eu achei que eram mais interessantes. E quando eu voltei, e olha só, isso é assim na casa dos meus pais até hoje, e sempre foi uma coisa que eles aprenderam na casa deles. Tipo assim, deve ter vindo ou da família da minha mãe, ou da família do meu pai, e um dos dois se adaptou. E ninguém questiona, porque sempre foi assim. Isso cria muita confusão, muito estranhamento no dia a dia. Então, há de se imaginar que quando você está num grupo de RPG, vai criar bastante estranhamento também. Por quê? Grupos de RPG tendem a jogar as mesmas pessoas, jogar mais ou menos, né, o mesmo grupo, regularmente. E você acaba desenvolvendo certos acordos do que se faz e o que não se faz. E esses acordos são sempre tácitos. Certas idiosincrasias, né? Costumes
fechados dentro de um grupo. Isso. E é um acordo tácito, né? Você não fala, você não fala abertamente, você não estabelece, você não escreveu, ninguém assinou um contrato, mas assume-se que é assim. E aí, quando entra um novo Ninguém reclama desses hábitos, todo mundo aceita e começa a praticar. Então ou às vezes eles vão se formando conforme o tempo de jogo, cara. Sim, você sempre... acho que a maioria das vezes acontece. Isso acontece com qualquer convívio social, na verdade. Você cria as idiosincrasias dentro daquele grupo e é natural. Isso é uma característica do ser humano, não tem nada de errado, não devemos combater essas diferenças. Faz parte da nossa natureza como animal social e que se comunica através não só de palavras, mas de postura. Né? Linguagem corporal e atitudes também, no caso. Então, vamos listar alguns elementos, alguns tópicos de contratos sociais que nós conhecemos, que nós achamos que são comuns, porque esse é o problema. Quando você tem um contrato social no seu grupo, e funciona, não tem problema nenhum. O problema é quando você topa com outro cara de outro grupo, quando você vai num outro grupo e você assume que eles deveriam fazer alguma coisa, ou eles assumem que você deveria fazer alguma coisa, ou não fazer. Ou então você acha que para aquilo é tão normal para você que acaba gerando confusão no outro grupo. Né? E lembra que são regras do grupo, não são regras de mundo nem de sistema, isso não está em nenhum livro. Né? Não é regra do jogo, é regra daquele grupo estabelece entre si e às vezes sempre precisa falar, né? Como o Marcelo citou aqui. Na maior parte das vezes, né? Na maior parte das vezes. Você só fala quando alguém faz uma coisa que não deveria ser feita e estranha. Vamos fazer um bate-bola rápido aqui, ver se a gente consegue falar rapidamente vários tópicos de contrato social que nós assumimos que está certo, que a gente acha que é universal. Ou coisas que a gente fez em grupos diferentes ou em grupos normais, né? Não, são coisas que a gente acha que é universal. Por exemplo, o dado fora da mesa não conta. O dado que cai de ladinho também é rolado de novo. O mestre tem sempre a palavra final. O DM guarda suas fichas pra você. Isso já aconteceu no grupo que eu tava. O DM fica com todas as fichas enquanto o jogo tá rolando. No meu caso, não. Cada um leva a sua ficha pra casa. Aí, tá vendo? Já encontramos uma diferença. Porque tem apego àquele personagem. Pelo menos nos meus grupos, todo mundo levava ficha porque, nossa, a ficha é minha, é meu, sou eu. O anfitrião da casa é responsável por providenciar comida e bebida e limpar depois. Os jogadores devem trazer comida ou bebida pro evento e ajudar o anfitrião a limpar tudo depois. Outra diferença. É a diferença também. Se você não pode comparecer ao jogo, você avisa e o jogo continua acontecendo. Tá? Se o DM marcou um jogo e não apareceu, vai dar briga. O GM pode conferir a sua ficha a hora que ele quiser durante o jogo. Ou então assim, se alguma pessoa precisar faltar, ela tem a responsabilidade de avisar todos os outros que o jogo vai ser cancelado. Porque o jogo só acontece com todo mundo na mesa. Ou se ela precisar faltar, o personagem dela não participa naquela aventura. Ou participa cuidando dos cavalos. Participa sim. Ele virou... Mas são duas diferentes. Sempre que você marcar um jogo num horário, digamos, das 8 às 11, você sempre vai assumir que vai começar meia hora depois e acabar meia hora depois. Comida e bebida não ficam na mesa que tem as fichas. Essa é uma coisa que parece universal mesmo. Tudo que você fala interpretando seu personagem é válido. Tem gente que não leva isso a sério. O jogo tem uma pausa no meio pra comer. Pipoca com sazon é muito bom durante o jogo. Pipoca com sazon é considerado refeição. É lógico. No seu grupo. Eu lembro que a gente tinha falado muitos outros na gravação original. Tinha mais gente, né, cara? Tinha mais gente também. Tinha uma pluralidade maior. Tem grupos que encorajam PVP, aliás, que permitem PVP. Tem grupos que proíbem PVP. E, assim, você tem alguns grupos também que você não pode fazer uma rolagem de dado para, por exemplo, influenciar ou paquerar outro jogador, outro era o PC. exemplo que eu ia usar. Contra outro PC, você não pode usar as suas skills. Isso. Deixa eu ver o que mais. O meu grupo joga só D&D. Outros sistemas não são bem-vindos, por exemplo. E tem essa também. O DM precisa avisar, antes do começo da aventura, qualquer regra que ele tenha mudado. Dependendo do grupo, é interessante que o DM avise do que a história vai se tratar. Porque tem gente que não curte surpresa, né? O GM nunca, jamais, em hipótese alguma, vai fazer alguma coisa no jogo que altere a natureza do seu personagem. O jogador nunca consulta regras, mecânica de jogo, na vez dele agir. Sempre quando os outros estão agindo, para não interromper o fluxo de jogo. As regras da casa não podem ser discutidas, já foram discutidas há muito tempo, né? Que a maioria dos sistemas, dependendo do grupo, tem uma regra da casa que
iPods, iPhones, telefones, de maneira geral, computadores não precisam ficar desligados durante o jogo. Só que você não pode usá-los durante o jogo. Piadas que não tenham a ver com o jogo, conversa muito paralela, também dá desconto no XP no final do jogo. Quando uma informação é muito importante para um jogador, o DM leva esse jogador para outro lugar reservado da sala e fala essa informação para ele. Não fala na frente de todo mundo para não gerar discussão ou outras coisas. Cada jogador tem seu conjunto de dados e você nunca pega no dado de outro jogador. Sem pedir permissão umas 3 vezes antes, né? E sem lavar o dado depois. Cara, no meu caso, a gente tinha um jogo de dados para todo mundo. Que era, a gente tinha comprado para todo mundo, mas hoje, né? São exemplos, fala isso. Não, são exemplos. Inclusive eu falei aqui elementos que não fazem parte dos meus grupos, por exemplo. Por exemplo, você pode ter... No meu, ao contrário. Eu tenho um saquinho com 400 gramas de dados e todo mundo usa os meus dados. No meu caso, no meu grupo, é o contrário. A não ser que você faça questão de usar aquele seu conjunto de dados que você acha que é matador, você vai usar os meus dados. Mas fala aí mais um. Fala o último aí. O último? O último seu, eu tenho mais um. Depois de uma boa sessão de jogo, ouça a voz da Terceira Terra. Nossa. Nunca separe o grupo. Ou separe, é mais divertido. Bom, então vocês viram, a gente já listou aqui, fez uma listinha rapidinha de... E depois as pessoas colocam lá no TPK... São coisas que eu sempre achei que fosse universal. Eu sempre achei, por exemplo, que mas o seu dado... Tem gente que vai falar, não, o seu dado cai no chão, e o cara falou, valendo, tá valendo. Eu descobri isso. Eu sempre assumi, até porque eu eu joguei com vários grupos em que era sempre assim, você nunca precisava dizer, sabe, caiu fora da mesa, o cara pega de novo e rola. Até que um dia eu joguei num lugar que o dado caiu na cadeira, eu peguei e rolei de novo. Todo mundo ficou revoltado comigo. Sério, revoltado. Sabe, eu fiz uma sacanagem, eu trapaceei. Você não faz isso, você vai olhar o valor. Tipo, eu sempre achei que fosse mais prático. Lembra uma vez que caiu um dado debaixo do seu armário? Como é que você prova que você puxa lá e não vê? Mas aqueles caras estavam acostumados e eles fazem isso. Não há nada de errado com aquilo. Na verdade, é que você não sabia o que estava fazendo, né? Então, assim, você não sabia que aquilo lá faz parte do contrato social daquele grupo. Exatamente. Foi quando eu me dei conta de que, sim, grupos de RPG têm regras tácitas estabelecidas que funcionam para eles e eles acham que todo grupo de RPG é assim. Quando você joga em convenções, você começa a topar com esse tipo de coisa. Você se dá conta de que as pessoas têm outras regras. Por exemplo, tem gente que nunca dobra a ficha. Você não pode dobrar a ficha. E eu não tenho problema, você dobra a ficha no meio e coloca dentro do livro. Do livro, né? Tem gente que não pode abrir o livro mais do que 90 graus, cara. Tem um. Eu conheço, tá? Não, tem gente... Não, sério. Tem grupo de RPG... E outra, eu fazia questão de quando pegava o livro dele emprestado, dava pra casa e virava chatbook meu, inclusive. Não, tem grupo de RPG em que você joga, por exemplo, você joga na casa dos pais do cara. Quando você é adolescente, você joga muito na casa dos seus pais. E se tem alguém passando, você para o jogo e espera a pessoa passar. Você não joga enquanto a pessoa tá perto. E outros grupos não tem... Minha mãe... Ela, às vezes, tipo assim, a gente tava, quando eu era adolescente, a gente jogava como se fosse uma área no fundo da casa que tinha uma cozinha aberta. E a gente jogava RPG e minha mãe tava do lado, lavando vasilha, fazendo comida, vendo a gente jogar e às vezes ela dava palpite. Aconteceu alguma coisa, ela falou assim, nossa, mas que exagero, sabe? Ela fazia comentários. E tem grupos que isso jamais aconteceria, você não joga perto de outra pessoa. Meu pai sempre chegava assim na mesa e falava, ei, quem tá ganhando? Seu pai é um fanfarrão, cara. Seu pai sabe que esse é um jogo que ninguém ganha. Sempre fala isso. Cuidado com ele que ele é ladrão ali, ó. Não, o ladrão é o cara que tá do outro lado aqui. Esse aqui é paladino. Esse aqui que é o ladino. Uma outra regra que eu descobri recentemente que eu achei legal instituir nos meus jogos. O copo do DM nunca pode estar vazio. O copo do DM esvaziou, velho, para o jogo. Eu me recuso a continuar jogando enquanto não tiver uma garrafa, uma long neck nova aqui do meu lado ou meu copo estiver cheio de novo. Isso é um ótimo contrato social, eu acho. Que deveria ser universal. Na verdade, na Gen Con devia ser regra, entendeu? Bom, então é isso. Contratos sociais são tem essas... uma outra também, né? Beber durante o jogo. Tem gente que álcool durante o jogo, né? Tem gente que curte e tem gente que não tolera, né? É verdade, né? A gente fala, não, você vai beber, não pode Você beber. não pode de jeito nenhum ingerir álcool. Tinha um mestre meu das antigas que quando ele bebia ele começava a narrar em espanhol. Começava a narrar em latim. Aí a gente falou, não, você não pode beber, a gente pode. Esses são exemplos de coisas que acontecem. Você sempre assume que isso é universal. Todo RPGista sabe que você... Cara, eu acabei de pensar numa coisa agora. Talvez um certo desconforto que uma pessoa tenha
de participar de um outro grupo, ou de conhecer um outro grupo, ou até de um outro grupo receber uma pessoa estranha para jogar uma noite, possa se dever a isso, sabe? De não saber qual que é o contrato social que aquela pessoa, que aquele grupo está acostumado. Tô pensando aqui, cara, eu acho que um pouco da minha timidez no começo era por isso, sabe? De não querer me tocar, me dar muito com outros grupos assim. Provavelmente sim. E agora, como resolver esse problema? Como você suavizar esse choque cultural quando você vai jogar no outro grupo, ou quando você está formando um grupo novo, digamos, por algum motivo o seu grupo se desfez. Um casou, o outro foi para a faculdade, o outro se mudou. Então você vai formar um grupo novo de RPG. Ou, igual eu tenho, por exemplo... Mas, Marcelo, acho que formar um grupo novo é mais fácil do que você ter um grupo e entrar uma pessoa nova. Beleza, então vamos falar separado. Ou ter um grupo já formado e você substituir um GM de algum grupo. São duas situações diferentes. Vamos separar os tópicos então. Primeira situação, que é a mais difícil, que é você ou entrar num grupo novo, ou... narrar para um grupo novo. Isso. Ou tem um jogador... um mestre que vai entrar num grupo de 5, 6 pessoas formadas já, né? Não, ou você foi convidado... São situações diferentes, né? Vocês acham que é diferente? Você vai mestrar para um grupo que você não conhece ou foi convidado para jogar com um grupo que você não conhece? Você acha que é diferente? Sim, porque o mestre tem uma carga... É igual. Não, pra mim eu acho que o mestre tem uma carga muito maior. Mas de qualquer forma de responsabilidade. E às vezes, por exemplo, o mestre daquele outro grupo só narrava em terceira pessoa. Você tá narrando em primeira, a gente não gosta disso. Me passaram um sermão. Isso num grupo uma vez. Entendeu? Me passaram um sermão. Eu estava acostumado... Você como jogador, por mais que você tente fazer alguma coisa, você vai ser reprimido, você pode simplesmente se apagar durante o jogo. Mas eu acho mas como mestre não. Mas fizeram a mesma coisa, não. De qualquer Comigo forma, foi a mesma coisa. É meio assim, continua sendo o grupo contra você, continua sendo 5 contra 1, sabe? E outra coisa, sexualmente falando. Não, e as coisas que você deveria fazer... Não, e as coisas que nós vamos sugerir para você fazer são as mesmas. A conversa que você vai ter, a abordagem que você vai tomar com esse grupo, seja você o GM ou um jogador, é a mesma. A abordagem é a mesma. A diferença é que eu acho que se você for o GM, o foco vai ser maior em você. Mas você ainda pode infringir essas regras da mesma maneira e você tem que chegar com esse grupo da mesma maneira. O que você faz quando você chega num grupo novo e você não sabe? Primeira coisa, você ouviu este episódio, você está consciente de que existem sim contratos sociais e aquelas regras que você achou que eram universais de todo grupo de RPG podem muito bem ser só do seu grupo. Claro que você pode chegar lá e descobrir que não, eles também fazem as mesmas coisas. Mas como saber? Abre o jogo. É a minha solução para todos os problemas. Sabe? Abre o jogo, senta e fala assim, galera, tô virando um grupo novo, eu gostaria de saber o que vocês fazem aqui, o que vocês assumem que todo mundo faz. E aí o complicado é, eles nunca pensaram nisso. Você nunca pensou no seu contrato social. Você começar a listar as coisas que você sempre faz no seu grupo, que é comum, que é considerado universal, você vai deixar um monte de coisa de fora. Você não está acostumado a listar essas coisas. É natural, é normal. Elas fazem parte do seu comportamento e do comportamento do seu grupo. Por que você tem que elencar regras da casa para aquele jogo? Neste jogo tá valendo tal coisa, nessa próxima campanha de D&D não tá valendo certas raças, mas pode trocar de perícia, de skill a hora que você quiser. Justamente porque você precisa explicar o desvio da norma. Que na norma, todas as raças são liberadas e você comprou skill, parou, não pode mais, não pode trocar. Você tem que explicar o desvio da norma. Como é que você lista o que você tem que fazer? Lembre-se de certa coisa. Por exemplo, coisas que você já viu de outros grupos ou que você conseguiu se lembrar que era uma norma do seu grupo que você acha que é normal. Por exemplo, alguns exemplos que a gente passou aqui nesses 40 minutos também. Fica à vontade para usar. Ou então, posso vir fantasiado para jogar? Porque tem grupo que todo mundo vai fantasiado, tem grupo que você não pode. É ridículo, você não faz isso. Posso vir fantasiado para jogar? Se o dado cai para fora da mesa, vale? Tipo assim, os jogadores podem... aquele grupo pode até estranhar se está perguntando aquilo. Mas você explica, olha... Eu escuto esse podcast aqui, né? Você escuta isso aqui, vocês vão entender porque eu estou perguntando, porque eu quero evitar conflito, eu quero evitar problemas durante o jogo. Vamos ver isso agora, por exemplo. Rola música, você é o narrador, rola música durante o jogo ou não pode? O legal é que você começa a fazer perguntas. Se você tiver um amigo que te indicou, vamos jogar lá comigo, você perguntar essas coisas pro amigo antes, né? Se você tiver uma intimidade, entendeu? Como é que você joga, tá, blá... E essa pessoa já tá ciente de na hora que você funciona. entrar pro grupo, você já tem uma noção de como aquele grupo joga. Mas avisa pro grupo, olha, eu venho de um grupo diferente. Fala desse jeito, eu venho de um grupo diferente, eu não sei se os nossos costumes são os mesmos de vocês. Então tenham paciência comigo. Né? E como narrador também, como o Arthur falou, você é o foco das atenções, você avisa, olha gente, nunca mestrei pra vocês. Foi eu que falei.
Ah, foi você? Fui eu. Então, nunca mestrei... Foi mal. Nunca narrei pra vocês. Me digam se eu fizer alguma coisa que o GM regular de vocês não faz. Ou então fala assim, eu narro assim, minhas regras são essas. Algum problema? Tipo, eu rolo aberto, não rolo atrás do escudo do mestre. Isso. Né? Ou assim, eu rolo atrás do escudo do mestre. Mas nós não gostamos, nosso GM sempre rola na frente da gente. Eu falo, não, mas eu rolo no escudo do mestre, eu vou mestrar pra vocês, eu preciso ficar confortável, e eu rolo assim. Depois do fim, experimenta, vamos ver o que vocês acham. Depois do fim do jogo, me digam o que vocês acharam, sabe? Porque às vezes é importante pra você, né? Então, esse tipo de coisa pode criar um nível de desconfiança. Por exemplo, um grupo está acostumado a nunca confiar no jogador para conferir uma regra, porque ele sempre interpreta melhor para ele. E você vem de um grupo em que é o contrário. O DM não preocupa com regra, não. Os jogadores é que vão interpretar, porque os jogadores são justos. Isso é inevitável. Vai criar um desconforto. Ou então até na questão do XP, né? Tipo, tem grupos que o mestre, ele pega simplesmente a ficha, escreve o XP e entrega pra pessoa. Sem contestação. Não, ou então e tem um grupo que você fala, você ganhou isso XP, você ganhou isso, você ganhou isso. Ou então dá o XP na hora, né? Acabou o combate, toma o XP. Em outras situações, não. O DM vai anotando e quando vocês passam de nível, ele avisa. Ou então só no fim da campanha. Saiu da dungeon, aí vocês ganham XP. Alguns contratos, algumas regras, alguns tópicos do contrato social são criados por experiência. Por exemplo, eu descobri num grupo de vampiro, lobisomem, mago, essas coisas que eu mestrava. E assim, alternava. Eram 8 jogadores e uns 3 narravam. Eu descobri que eu não podia... 8 mais 3 ou 8 e 3 Não, dentro dos 8, dentro dos 8 alternava aventuras de 3. Legal. E eu resolvi querer mestrar também pro grupo. E eu descobri rapidamente que eu não podia dar o XP, porque você dá uma bolinha a mais aqui, dá uma bolinha a menos ali. Eu não podia fazer isso na frente de todo mundo. Porque quem recebia menos bolinha contestava. Eu passei a ter que, separadamente, avisar para cada jogador. Você ganhou tanto, você ganhou tanto. E isso gerava uma situação meio incômoda. Ninguém olhava a ficha do outro. Porque você não podia ver quanto XP o cara tinha. Mas era inevitável. Eventualmente o nego rolava um atributo 5 depois de algum tempo. E falava, mas você tem isso 5, como é que você conseguiu? Vai, com experiência. Mas como não consegui ainda? Não tinha jeito. Isso tava fadado ao fracasso. Era uma característica daquele grupo. Mas era uma característica e para eles estava tudo bem. Eles não se imaginavam. Era preferível essa possibilidade de conflito no futuro e você ter que ficar cercando a sua ficha, assim, como se estivesse jogando baralho, não deixar ninguém ver, do que um outro grupo em que o nego pegava, deixa eu ver o que você tem, né? E olhava assim. Isso era impensável, você não pegava a ficha de outro personagem. Então, isso era por experiência, por acontecimentos no grupo que geravam esse tipo de contrato. No meu primeiro grupo de RPG, rapidamente nós descobrimos que os jogadores tinham que jogar aberto na frente. Se você rolasse... Eu estava conversando com você, Ivar, mas o Arthur rola o ataque. Não valeu. Se ninguém tá vendo ele rolar? Se o DM não tá vendo ele rolar, não valeu. Isso teve que ser feito por causa... Bom, nós tínhamos 14, 15 anos. Os jogadores roubavam mesmo. Hoje eu não preciso. Hoje eu posso pedir pro jogador criar seu personagem rolando, digamos que pega o sistema de rolagem, rola em casa e me traz. Sabe? Se ele chegar com 3,18, eu vou acreditar. Sabe? Beleza, você rolou 3, eu acredito, porque eu confio em você. O cara tem que provar pra mim que eu não posso confiar nele. Isso que nós levamos isso. O grupo. Você faz parte de um grupo em que tá chegando um cara novo. Um primo de um jogador está na cidade, você entrou, por exemplo, neste fim de semana, recebi um e-mail no e-mail do Notícias de uma garota que veio de Recife, está querendo participar de um grupo de RPG e achou a gente. Então, você avisa o grupo, olha gente, essa pessoa está vindo jogar, ela vem de um outro grupo. Você já ouviu este episódio, você sabe que você deve fazer isso. A pessoa está vindo de outro grupo. Tenham paciência com ela, porque ela pode ter... pode ter vicissitudes diferentes, ela pode ter, acho que é melhor usar idiosincrasias, né? É que idiosincrasia é mais hábito, né? Exatamente. Vicissitudes são altos e baixos, né? É diferente. Pois é. A pessoa tem hábitos diferentes, a pessoa tem costumes diferentes. Vicissitude é só pra dizimice também, quando você tem campanha do sabá. Que horror. Não, eu acho que o ponto-chave, cara, é se tiver uma diferença... É o tipo de piada que eu não consigo deixar de fazer, cara. Se tiver uma diferença, saiba como lidar com ela, né? Em vez de você chegar batendo de frente... Fala, pô, nossa, diferente, a gente não joga aqui assim. A gente faz diferente. É que muitas vezes você bate de frente porque nenhuma das duas partes está preparada para chegar no meio termo. E esse eles estão agindo do jeito que eles sempre agiram. E esse estranhamento é natural. É natural você tirar sarro da pessoa, tipo, putz, ninguém faz isso. Sabe? Você é natural. Fantasiado, cara. É natural você estranhar.
E aí depende da sua natureza. Às vezes você tira sarro, às vezes você fica olhando esquisito, às vezes você agride, né? Aí depende da natureza da pessoa. Então, tenha consciência de que você não deve fazer isso, né? E se acalma, respira e fala assim, olha, nós jogamos diferente. Faz assim no nosso grupo, né? Dança conforme a música, né? Rolou o dado, não mexe nele até ele parar. Ou então vira pra pessoa, olha, em Roma haja como os romanos, sabe? Eu entendo que no seu grupo isso era um costume, mas aqui não é. Então, vamos jogar do nosso jeito, experimenta, às vezes você gosta, ou então, só dessa vez, não vai fazer diferença pra você. Eventualmente a pessoa ou pode acostumar, assumir aquele contrato social pra ela, ou pode dizer, não, esse grupo não é pra mim. E quando você faz aquela segunda situação, então? Quando você vai montar um grupo novo com pessoas que já participaram de outros grupos ou com pessoas que nunca participaram de grupo nenhum? Aí eu acho que é a situação mais fácil. E uma coisa que eu acho legal de fazer. Particularmente porque hoje todos os grupos combinam quando vai jogar e horário por e-mail mesmo, tem até lista de discussão. Você tem essas ferramentas em lista de discussão. Depois que inventaram esse negócio chamado internet, né, cara? Como ficou fácil certas coisas. Então você vai no Google Groups ou no Yahoo Groups, ou se você tem um grupo no Epic Words ou no Obsidian Portal, você tem outras áreas. O Yahoo Groups existe ainda? Sim, existe. Tá firme e forte. E tem mais recursos do que o Google Groups. Poxa. Acho que o Grupos não existe mais. Né? O Grupos virou o Google Groups, não é? Ou o Grupos virou o Yahoo Groups? Ah, não sei. Acho que o Grupos virou um dos dois, que ele foi comprado. Enfim. Tem coisas assim, tem calendário. Muitos grupos não usam isso, mas assim, o Yahoo Groups, por exemplo, você tem calendário, ferramenta de calendário. Tem um desses que tem aquela ferramenta de comparecimento. Ou se você tem um grupo no Facebook, por exemplo, né? Uma página no Facebook, você marca evento, o pessoal fala se vai ou se não vai. Exatamente. Então dá para usar essas ferramentas. Sério, cara, cria o contrato social. Isso eu fiz uma vez, que era para regras de jogo. Por exemplo, o que serve nesse jogo? Eu tava jogando o Trinity, o Aeon Trinity, mas eu ia mudar muita regra. Então eu fiz tabelas com as coisas que os jogadores precisavam fazer. E você pode fazer isso. Estabelece certas regras. Por exemplo, senta com seus jogadores, não outorga isso não, sabe? É muito fácil pro DM, que tem esse poder, né? Tem esse poder e as pessoas tendem a aceitar. Mas não faz isso não abuse desse poder, né? Senta com os jogadores e discuta. Regras da casa podem ser feitas no meio do jogo, eu posso decidir colocar uma regra da casa ou não. O que vocês acham? Beleza, não sei o que, faz uma votação, é bom quando o grupo entra. Se o grupo for par, o DM vai ter o voto de Minerva. Acho que isso é legal. Afinal de contas, você tem sim um pouco mais de poder de decisão no grupo do que os outros. Estabelece essas coisas, olha, a cada jogo é um que vai trazer a bebida. Nós vamos sempre alternar a casa de alguém ou não. Vai ser sempre fixo na casa do fulano. Então não precisamos ficar dizendo que hora que é. Vai ser sempre às 9, só marca o dia. Não precisamos ficar dizendo que dia que é. Vai ser sempre na sexta, só marca o horário. Que mais? O DM que vai trazer os dados. Não tragam seus dados. Aí o cara assim, mas eu quero trazer o meu. Não, então tá bom, então você pode trazer. Você não toca nas miniaturas. É o DM que vai fazer isso. Olha, cada pessoa fica... Cada pessoa é responsável por trazer sua ficha impressa e passada limpo, se for o caso. O DM não vai guardar sua ficha. Quando passa de nível, quando você coloca experiência e tudo, né? Nós vamos deixar uma sessão de jogo para todo mundo subir de nível junto. Vocês não vão subir de nível na casa de vocês. Tem essa questão também do subir de nível. Você só sobe de nível quando termina a aventura. Você não pode subir no meio da aventura, né? Ou não, né? Tem gente que acha que é videogame, por exemplo. Você conseguiu o XP, né? Se brilha, né? E aparece assim, level plus. Não, e pode ser coisa assim, o horário que vale é o horário do relógio do GM. Né? O horário que vale é o horário do relógio do anfitrião. Você está jogando na casa dos jogadores. Vale o relógio dele. Não interessa no seu é 9 ou no dele é 9,5. É 9,5. E tem coisas assim, vocês podem pensar em coisas bastante bizarras. Por exemplo, você sempre vai escrever só a lápis na sua ficha, nunca de caneta. Que mais? Celulares sempre desligados. A não ser que você avise, minha avó tá no hospital para morrer e eu preciso saber quando ela morrer. E aí você deixa no silencioso. Então, sabe, anota mesmo, escreve, faz uma lista, põe na internet para todo mundo saber. Mas outra coisa que é importante. Debater, se for o caso também? Para debater, mas outra coisa, mas deixa uma sessão para debater isso. Outra coisa que é importante. Essa lista não está escrita em pedra. Sabe, se você decidir mudar alguma coisa, convoca uma reunião, ou troca e-mail, se vocês moram longe, por exemplo, é difícil se encontrar, troca e-mail. Gente, quero propor uma mudança, você é um dos jogadores, quer propor não estou gostando desse negócio de usar só os dados do GM. Eu comprei um conjunto de dados aqui e eu quero usar. Vamos mudar essa regra? Vamos flexibilizar? Beleza, discutam, decidam, acate o que o grupo decidiu. Isso é uma coisa que o brasileiro adora fazer. Você está do lado perdedor, faz uma votação. Você está do lado que perde. Aí você fica vociferando e enchendo o saco até conseguir convencer todo mundo de que... Não, você fez uma votação, você perdeu, fica quieto.
Você aceitou, quer dizer, o princípio da democracia não é assim o que todos decidem, o que a maioria decide e quem perdeu aceita. Você não faz o que quer, você faz o que a maioria quer que você faça. O princípio democrático é esse. Então, você fazer o que quer é anarquia. Mas flexibiliza, entendeu? Às vezes você pode, depois de um tempo, igual por exemplo, eu estabeleci uma regra com meus jogadores, eu sentei com eles e falei, olha, vocês podem mudar de personagem a hora que vocês quiserem, podem modificar o personagem a hora que vocês quiserem. Por quê? Porque tem raça demais, tem classe demais no D&D, a gente joga muito pouco, sabe? Vamos explorar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Recentemente cheguei para eles e falei assim, olha, eu gostaria de mudar, eu acho que eu gostaria que agora vocês tivessem personagens fixos, só mudassem os poderes quando passar de nível, que é no retreinar. O que vocês acham? Sabe? Eu quero ouvir o que eles falam. A minha tendência foi falar assim, vamos fazer isso? Pronto. Aí eles meio que riram, tiraram o sarro, eu me dei conta do que eu estava fazendo, eu estava outorgando, falei, não, pera um pouquinho. O que vocês acham? Tô falando sério, vamos discutir. Se vocês acham você colocou um boné verde, a barba de Fidel Castro, né? E falou, vai ser assim, pronto. Aí eu falei, não, eu volto atrás. O que vocês acham disso? Aí eles falaram, não, deixa só mais uma vez. Concordo, vamos fazer isso, vamos usar a regra do treinamento, do retreino, né? De coisa. Mas deixa eu fazer isso mais uma vez. Ah, beleza. Teve uma hora que eu quis falar assim, ó, faça o background meio que os personagens novos. O personagem morreu. E aí, quando eu pedi o background, eles olharam, todo mundo olhou pra mim assim. Aí eu me dei conta do que eu tava fazendo. Naquele grupo, não tinha background. Você não tem background, seu personagem não é importante. O importante é você passar pela dungeon e vencer, entendeu? Era um jogo de videogame. E aí eu falei, não, realmente, eu não preciso pedir background. Não é assim que a gente joga neste grupo. Então seria legal se tivesse escrito isso, que era um acordo tácito. Então, às vezes, você vai descobrir que o seu grupo não precisa ter isso escrito. Eu acho que é melhor. Nem que seja, não precisa colocar em mínimos detalhes, como se fosse um contrato, todo mundo assinar, lavrar em cartório, em 3 vias. Não precisa, não. Coloca certas regras, olha, sei lá, a gente está jogando na casa de um cara que é diabético. Então nunca leve, não, isso aconteceu, sabe? Não leva refrigerante, sabe? Ah, mas eu quero tomar uma Coca-Cola. Não leva, não é legal porque o cara sente vontade. É claro, o nosso amigo diabético, realmente, teve um caso muito chato que aconteceu com ele. A gente estava numa reunião lá no Shopping Santa Úrsula. De repente, uma pessoa, no final da reunião, a gente estava conversando sobre um evento que ia rolar, falou, cara, vamos sair daqui, vamos tomar uma garapa? Né? Cara, o diabético, coitado, meu, ele é diabético, né? Você sabe que o diabético é diabético. Né? Cara, deu pra ver a boca dele encher d'água, sabe? Nossa. E aquela cara de decepção nele. Falei, não, mas aí, cara... Obrigado, viu? Pessoa que falou. Mas adoro garapa, isso ele falando. Mas aí tem esse problema que às vezes você não sabe, não está acostumado, porque assim, se você está convivendo com um cara, você está acostumado. Se você não está acostumado, às vezes sai mesmo, e é normal também. Aí é complicado, você também não pode ficar, as necessidades de muitos sobrepõem a necessidade de poucos ou de um, né? Às vezes desliza mesmo, às vezes você esquece. Então Mas assim, eu acho legal, você está criando um grupo novo, estabelece contrato social. Não escreve isso em pedra. Permita a mudança. Às vezes coloca no contrato, olha, um tópico do contrato social pode ser discutido a cada 2 meses, por exemplo. Você acha que precisa? Só que esse tipo de coisa... Ou então vamos discutir após a aventura. Durante a aventura, não. Sabe? Esse tipo de coisa vem naturalmente. Você vai descobrir que você precisa disso escrito. Ou vai descobrir que não precisa. Você vai descobrir que você não precisa escrever que... o DM tem a última palavra de qualquer regra, mais o jogador que contestou que vai atrás da regra. Tipo assim, acontece, não sei se é isso ou se é aquilo, não estou com o livro agora. O jogador que ficou na dúvida que vai atrás. Ele que tem responsabilidade de trazer os fatos para a mesa. Às vezes você descobre que você não precisa escrever isso porque naturalmente os jogadores fazem isso. Agora, numa situação em que o jogador fica cobrando, ou o DM deveria fazer ou não, escreve. Escreve sim. Em situações que pode dar conflito ou que tem dado conflito, decide que o pessoal senta, reúne, escreve isso como um tópico e salva num documento do Word, joga em algum lugar na internet para todo mundo consultar. Lembra do Wave? O Wave, sabe, cria uma Wave, coloca isso. Ainda está funcionando. Ainda existe. Então, sabe, não custa... como é que é o combinado não sai caro? Combinado não sai caro. É isso aí. E sempre que você tiver dúvida de alguma coisa, se algum comportamento que você sempre assumiu que era verdadeiro para todo lugar, se você tem dúvida sobre aquilo, se alguém está começando a te olhar torto, pergunta. Tá? Posso fazer isso? É isso aí. Fim, então. Concluímos? Conseguimos esgotar esse assunto? Ainda não, acho que é legal o pessoal colocar quais são as regras da casa, né? Vai ser bacana. A gente poderia ter colocado mais exemplos, mas é porque também nós somos só 3 e na outra gravação tinha 5 pessoas, né? Mas acho que então basicamente é isso, contrato social. Saiba que existem idiosincrasias dentro do seu grupo, que só porque você faz uma coisa não quer dizer que o mundo inteiro faz, outros grupos podem fazer diferente. Aceite, abrace a diferença. Quando você receber um jogador diferente, entenda que ele pode ter
costumes diferentes e explique para os seus jogadores que aquele cara pode ter costumes diferentes e ao criar um grupo novo, escreva o contrato social daquele grupo, estabeleça as regras. E mesmo regras, já que você faz isso com a regra da casa mesmo, já faz com as regras de leis e costumes. Seja flexível como o bambu que se curva ao vento, né? Em vez de ser o pinheiro que é derrubado. Alguma coisa assim, sabe? Beleza, então. Mais alguma coisa? Vocês querem falar mais alguma coisa? Dá o recado aí. Não, só isso? Ok. Então este foi o episódio 115 do Voz da Terceira Terra. A nossa trilha sonora é cortesia do músico Marcos Klein. As show notes para este episódio, nosso e-mail e outras formas de contato podem ser encontradas no endereço www.terceiraterra.com. Faça parte da discussão deste episódio em www.tpkbrasil.net. Mantenha a Terceira Terra no ar. Ao fazer a sua próxima compra nas lojas da Amazon ou Book Depository, considere acessá-las através de um de nossos banners. Ganhamos uma porcentagem sobre a venda. Também temos botões de doação na coluna da esquerda de nosso site, cujos valores vão diretamente para o nosso servidor, e você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas. A Terceira Terra e Voz da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Dior, sou eu. Licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, Attribution Share Alike 3.0 versão internacional. Isso quer dizer que todo o conteúdo de áudio deste website pode ser compartilhado livremente e usado na íntegra, em parte ou remixado para fins pessoais, privados, públicos ou mesmo comerciais, desde que distribuído sob a mesma licença e devidos créditos sejam atribuídos a seu autor. Você. Cara, eu acho que isso aí pode ser remixado, cara. Quem sabe o Black Eyed Peas faz uma música um remix, com a... Junta Time of My Life com esse episódio. Logotipo Voz da Terceira Terra, copyright 2009 Daniel de Paiva Franco, logotipo A Terceira Terra, um só planeta não é suficiente, copyright 2010 Alexandro Letti. Até semana que vem. Falou. Você falou que não ia demorar mesmo, né? Disclaimer. Vou contar uma história pra vocês que vai revoltar. Mas você vai contar com fantoche? Você vai contar... Vai ser em prosa. Ah. Vai revoltar boa parte Faz dos em nossos rima. ouvintes. Eu tenho uns dedoches lá em casa que você falou que eu trazia. Comprei uns dedoches do Halloween, cara. Tem fantasminha, tem esqueletinho, tem... Quem falava em rima era o Etrigan. E você via que o dependendo do escritor ele não tinha paciência, porque ele rimava verbo com verbo. Ah, cara, sei lá. Bom, hein? Pra mim isso aí, assim, é o estilo... Aliás, é a forma sobrepujando o conteúdo. Não sei se eu gosto muito disso, não. Era divertido você... Bom, eu, né? Era divertido pra mim eu ler as historinhas do Etrigan, mas quando o roteirista pensava em falar rimando. Quando você via que o cara tava rimando só por... Porque, o Etrigan rima, então vamos rimar, pra né? manter a forma, né? É. Mas enfim. Senta que lá vem a história, vai lá. Vai revoltar boa parte dos ouvintes essa história que eu vou contar. Não sei se vai revoltar vocês dois. Vamos lá, Arthur. O que você acha? Vai revoltar você ou não? Já tô revoltado, cara! Desculpa, tio. Desculpa. Manhã do dia 20 de janeiro de 2011, eu decido fazer a minha primeira encomenda no Book Depository, o britânico. Todo mundo falando super bem, o Demis Dirty Talk fazendo propaganda. Falei, vou ver se é bom. Aí eu comprei... Aqueles DMs sujos. Não, pera um pouquinho. Não é essa história, não. É outra história. É outra história. Cara... Manhã do dia 20 de janeiro... cara. Essa do Book Depository foi dia 24 de janeiro. Foi diferente. Não, essa história tem um final mais feliz. Essa que eu vou contar agora tem um final mais feliz. Manhã do dia 20 de janeiro, eu decido fazer uma compra na Amazon, no Amazon Marketplace. Pra quem não sabe, o Amazon Marketplace é tipo... uma loja de terceiros, assim, você tem uma loja, você tem um RPG usado, RPG, quer dizer, qualquer coisa usada que você tenha, você coloca na Amazon para vender, a Amazon intermedia. O Mercado Livre. Não, para quem se lembra é o arremate.com. O antigo, você coloca lá, você tem mais visibilidade, a Amazon intermedia. O cara paga para a Amazon te passa o dinheiro, esse tipo de coisa, né? Você vende através da Amazon na sua loja. E eu falei de livros usados, mas não é necessariamente livro usado, é livro de terceiro. Eu já comprei coisa zerada lá, coisa nova. Que só não vendeu porque estava, por exemplo, encalhado, né? Exatamente. Nesse caso, foi o livro The Force Unleashed. Eu estava planejando um jogo de Star Wars Saga, acabou virando, estou jogando
quase toda sexta-feira, não dá toda sexta-feira, mas tô jogando quase toda sexta-feira. E eu ainda estava na dúvida se eu queria que se passasse durante as Guerras Clônicas ou durante o comecinho do Dark Times, né, que é no período do Force Unleashed. Eu já tinha o Clone Wars, mas eu resolvi comprar. Achei lá por $10 usado, em bom estado, e comprei. Paguei $10 de envio. Aí pensei, por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Comprei, é verdade. Paguei $10 do livro e os $14,49... Não, $12,49. Que isso? O salário, ó. Ah, nossa. Paguei $12,49 de envio e 10 do livro, né? Mais caro, mas enfim. Tudo bem. Da Big River Books. E aí, né, através do Amazon Marketplace. Big River era quem vendia, quem tava Era quem vendendo. vendia, exatamente. Aí eu salvei na minha agenda para mostrar toda semana, porque eles davam... A Amazon sempre levou 3 semanas para chegar as coisas, né? No Marketplace, às vezes demorava mais. As coisas no Marketplace já levaram 6 semanas. Mas o prazo máximo da Amazon, agora eu não lembro se eram 8 ou se eram 12 semanas. É o prazo máximo que a Amazon dá. É muito. Mas eu coloquei na agenda, para toda semana repetir e me mostrando. Semana 1, semana 2, semana... Aí chegaria na última semana, apareceria a última semana, e depois eu acho que eu combinei lá com a agenda, né? Programei a agenda para aparecer atrasado em até 4 semanas. Tipo, atrasado uma semana, atrasado 2. E esqueci desse livro. Compra no Amazon Marketplace, assim como no Book Depository, você compra e esquece. É sempre uma surpresa quando chega, né? Igual, por exemplo, ontem chegou pra mim, tocou o interfone, correio. Falei, correio? O que será que eu comprei, né? E deve ser engano, né? Ou conta. Aí, ontem foi uma compra que eu fiz em fevereiro. Nossa. Chegou hoje, é dia 20, né? Hoje é dia 20. É. Então, Hoje de abril. vence a parcela de IPTU, tem que pagar. Ops. E aí, ser dono de imóvel sofre, né? Casa própria, meu amigo, tá? Você realizou o sonho da casa própria. Você Realizei. é pobre, né, Ivar? Sou super pobre, cara. Verdade, porque classe média paga aluguel. Pois é. Eu tenho imóvel, só falta dinheiro agora, né? E aí, comprei e esqueci. Um belo dia, eu olho na minha agenda e vejo lá que está marcado que eu ponho à meia-noite. E está marcado lá The Force Unleashed, atrasado uma semana. Eu falei, nossa, tinha esquecido esse livro. Entrei em contato com a Amazon. Falei, cadê meu livro? Não chegou, né? E aí o Big River Books decidiu me ressarcir. E eu entrei em contato com a Amazon através da que você pode mandar telefone, e-mail ou chat. Aí o chat estava online, eu falei, eu vou entrar online. E falei com a moça, dizendo assim, olha, eles estão me devolvendo dinheiro, mas eu não quero dinheiro, eu quero o livro. Não tem como ele, sei lá, esse livro não voltou. Tem como vocês forçarem ele a me entregar o livro, assim, vocês... Não, porque às vezes, lá. Às vezes deu o endereço errado, o livro voltou, às vezes deu algum... Tipo assim, será que eles não estão sabendo de alguma coisa? Né? Eu não quero o dinheiro de volta. Aí a moça me pediu desculpas, falou, olha, não, essa foi a decisão... Desculpa, tipo assim, umas 15 vezes. Como sempre, eles são educados até... Chega a dar enjoo, de tão educados que eles são. E aí ela falou, olha, foi a decisão do terceiro de devolver. Third party, né? E nós, a Amazon se sente responsável pelo seu inconveniente, pedindo desculpa pelo seu inconveniente, vão te dar $10 de bônus para sua próxima compra na Amazon, no Marketplace, na Amazon, por causa do seu inconveniente. Eu falei, não, moça, peraí, não foi inconveniente nenhum. Não, isso é por conta nossa, porque atrasou, é a nossa responsabilidade que a gente estava vendendo. Ah, tá bom então. Me devolveram os $22,49 e me deram mais $10. Quase comprei outro livro de outro lugar, porque eu fui lá na Amazon Marketplace, tinha outros livros, outros Force Unleashed por R$9,49, R$9,59. Mas eu pensei 2 vezes. Já tinha começado o meu jogo de Star Wars, eu já tinha, nessa época, né? Isso foi 2 semanas, 3 semanas atrás. Acho que 3 semanas. Já tinha começado o meu jogo de Star Wars e já estava jogando em Clone Wars. Eu não preciso mais do Force Unleashed, vou comprar outra coisa. E passam-se 2, 3 semanas, hoje é terça, né? Hoje é quarta. Quer dizer, hoje é sexta, né? Porque amanhã é feriado. Amanhã é dia 21, né? Então hoje é... Feriado para os fracos. Quinta e sexta é feriado, então a semana teve segunda, terça e sexta. Arthur, você trabalha num jornal que tem que publicar todo dia, né? É isso aí. Loser. São os dois extremos, né? Ele trabalha pra caramba e meus alunos essa semana tudo desmarcaram. Cara, eu não posso falar nada também. Tipo assim, quando eu tenho livro pra traduzir, é 3 semanas que eu não tenho domingo e 1 semana que eu fico inteira de folga. E pra mim, feriado não é bom, porque eu não trabalho, então não ganho. Né? Mas enfim. Eu preciso comprar meus croissants, não meus brioches. Era assim que o Caco Antigo falava, né? O Caco Antigo falava que eu preciso comprar meus brioches. Cadê meus brioches? Bom. O que vai acontecer com o caviar das crianças, pô? Hoje é a segunda referência à Rede Globo que a gente fez, hein? A gente tá ficando ruim o negócio aqui. Tá, então continua aí, cara. Eu quero saber o final da história. Verdade. Segunda-feira, chega o livro. Toca o interfone, correio. Falei, o que será que eu comprei, né? Aí eu vou lá. A compra, é o livro que é o Force Unleashed. Eu falei, caramba, eu entrei em contato, mandei e-mail pra Amazon, Games? dizendo assim, olha,
eu recebi o livro, não, mandei e-mail não, eu entrei pelo chat de novo. Eu falei, olha, Big River Books me devolveu meu dinheiro por esse livro e ele chegou. E eu gostaria de pagar. Tipo, acho que eles deveriam ter o dinheiro de volta. Claro. Né? Aí metade dos nossos ouvintes já ficou revoltado. Como assim? Fica calado. Livro de graça! Mas não é certo. Eu sempre penso assim, o que o Capitão América faria, né? E aí o que o Super-Homem faria? Ele iria voando lá e devolver o dinheiro. É verdade. E ele só assinou, beleza. O senhor autoriza então a gente debitar no seu cartão de créditos? Claro, porque foi onde eles devolveram o dinheiro. Eles debitaram $10, o preço do livro. Eu falei, não, pera um pouquinho, mas eu paguei... Eles me devolveram R$22,49, porque eles me devolveram o preço do envio também. Frete, né? Aí a Amazon falou, não, a gente vai cobrar só os $10, porque o envio fica por causa desse problema que deu, que estourou, foi o dobro do tempo máximo, um negócio assim, estourou, foi brincadeira, cara, foram uns 2 meses além do tempo máximo, quer dizer, foi de janeiro para abril, e acho que leva 8 semanas o prazo máximo. Alguém no correio resolveu abrir o livro, ler, mostrar uma campanha e depois mandou de volta pra você, depois que acabou de usar. Ainda bem que não resolveu queimar, né? E aí eles... olha só, moral da história, eu não só devolvi o dinheiro, como eu insisti que o escribo tivesse me cobrado mais. Ao fim e ao cabo, eu aceitei. Eu falei, cavalo dado não se olha os dentes. Tipo assim, eles querem me cobrar só o valor do livro, não o valor do frete, porque eles, de acordo com a política da Amazon, como atrasou pra caramba, eles não me cobram frete, porque, tipo, foi culpa deles. Quer dizer, não foi culpa deles, foi culpa do correio, né? Brasileiro ainda, mas enfim. Política da Amazon. Eu falei, beleza, né? E me senti muito melhor. Eu não teria me sentido, eu teria ficado com peso na consciência, me chame de idiota, me chame de trouxa, mas eu teria ficado com peso na consciência se eu não tivesse feito isso. Eu iria orar para aquele livro todos os dias da minha vida e pensar, eu roubei esse livro do Big River Books. Cara, Não, cara, você fez certo. Você fez certo, na verdade. Até uns 3, 4 anos atrás eu pensaria do outro jeito. Eu falava, não, cara, livro de graça, beleza. Hoje em dia eu não consigo mais fazer isso. Eu também, eu nem sempre fui assim, sabia? De uns anos pra cá, eu tenho dado peso na consciência. Foi mais ou menos há 1 ano e meio atrás, eu expurguei todos os MP3 piratas do meu iTunes e agora eu tenho 12 GB de MP3. Não, eu sou radical, radicalizei. Eu não tenho nenhum MP3 pirata no iTunes. Eu não tenho iTunes. Porque eu não tenho iTunes. Não, mas eu entendo que eu tô querendo ser mais realista que o rei. Tipo assim, ninguém faz isso no Brasil. Mas na minha biblioteca do iTunes, por exemplo, eu me sentia culpado por ouvir música de banda, exceto do Metallica, aqueles escrotos desgraçados que merecem. Mas todos os MP3 que eu tenho hoje, ou eu comprei, ou eu baixei de graça, porque tem muita banda que dá um MP3 de graça, tanto no iTunes quanto fora da iTunes, você pega... Super Downloads tem. Super Downloads tem. Lembra do antigo MP3.com, que eles davam os MP3? O Jamendo, você baixa álbuns inteiros lá de graça. E é legal, tá? Pelo licença Creative Commons. Você pode baixar para uso pessoal ou comprado. Os MP3 têm ficado muito baratos de um tempo para cá, 99 centavos, 1,20, ou o CD que eu tenho, né, que eu digitalizei. Mas eu sei que eu tô sendo mais realista que o rei, que é impraticável você fazer isso. Se você fizer isso, você não escuta música. Né? Não, depende do seu capital, velho. Depende do seu capital, depende de quanto você ganha. Não, mas se eu tiver acho que grana para investir nisso, para que você vai mas comprar? Eu acho que isso dá uma boa discussão, sabe? Dá uma boa discussão. Quer dizer, é um exagero o que a indústria fonográfica faz, de processar donas de casa por terem baixado 3 músicas da Lady Gaga, sabe? É meio ridículo isso. Eles pegam como bode expiatório mesmo. Tem E geralmente os processos não dão em nada, mas é só pela publicidade. Só para eles, para RIAA mostrar que está processando gente. Tem um documentário muito bom que o Multishow passou algum tempo atrás, legendado, mas você pode assistir o original de graça na internet, que chama RIP, a Remix Manifesto. Eu vou colocar nas show notes. Mudou meu conceito sobre copyright. Eu era eu era dracônico com copyright. Depois que eu vi aquele documentário, eu fiquei um pouco mais assim, as coisas não são muito flexível. Preto no branco. E você vai passar a odiar o Walt Disney depois que você vira aquele documentário. Por causa da lei do Mickey Mouse? Exatamente. Não, você já reparou que toda vez que você vê, sei lá, Mythbusters, quando eles fazem alguma colagem, é sempre filme preto e branco, antigo? Parecia que era pra fazer graça, não é de propósito, porque você não pode usar mais nenhuma imagem depois de 1900 e pouco, que é quando o Walt Disney conseguiu fazer passar a lei. A Disney fez um lobby gigante. Né? Então eu fiquei um pouco revoltado e fiquei menos a ferro e fogo com copyright. Com o filme mais recente, eles refazem a cena meio parodiando, né, meio caricato, mas realmente eles não mostram as cenas dos filmes mais recentes. Então eu passei... E assim, me fez pensar bastante aquele documentário. Mas... Eu me lembro de um tempo,
antes da internet, que tipo assim, as pessoas faziam mixtape, lembra que você presenteava as pessoas com uma fita, como é que chamava? Era... TDK. Não, mas não era assim. No Brasil não chamava mixtape. Como é que você fazia? Quando você fazia uma fita de mixagem... Double deck. Você usava o double deck. Fazia uma fita de mixagem e dava de presente, né, cara? As rádios, tinha rádio que falava assim, ó, não vamos tocar isso, porque assim, a rádio sempre colocava propaganda no meio da música, mas tinha momentos, tinha blocos na rádio... Tinha alguns programas que era sem intervalo e sem a vinheta. Pra você gravar, e eles falavam, é pra você gravar, tipo... Sabe, isso nunca deu problema. Eu lembro na época, eu nunca mais consegui achar essa notícia da BBC, já faz um tempo, foi 2002, 2004... Nunca mais consegui achar, porque é uma dificuldade você achar notícia no site da BBC depois que passou, cara. Uma universidade britânica fez um estudo estatístico mostrando que bandas cujos MP3s estão na internet têm um aumento significativo nas vendas. Aumenta assim, tipo 12%, 15%. E eu uso isso como exemplo. Por causa, na época do mp3.com, que você baixava umas faixas, eu baixei 2 faixas do Blind Guardian. Mirror Mirror e a outra eu não lembro qual é. Eu nunca tinha ouvido falar de Blind Guardian na vida. Eu vi uma ilustraçãozinha da capa lá, olha, o negócio parece meio Tolkien, assim, baixei. Hoje, meus 2 irmãos, cada um deles tem a discografia completa do Blind Guardian. Eu mesmo tenho 4 CDs. E nós nunca teríamos gastado tanto dinheiro com o Blind Guardian se não fosse por causa desses 2 MP3 que a gente baixou em 1998 no mp3.com. Quando a internet era discada ainda, meu, lembra? Nossa, que dificuldade foi baixar aquelas 2 faixas, cara. Então... Era programas como Audio Galaxy. O Soundgarden, não foi? Foi o Soundgarden que fez... Não foi o Soundgarden. Quem foi que colocou as faixas na internet pra você pagar o quanto você quisesse? Cara, foi o Coldplay ou foi o... Coldplay. Foi o Coldplay? Outra banda que eu sempre confundo os dois. E você podia... E via Radiohead. Radiohead? Foi Radiohead. Foi um dos dois. Via de regra, via de regra você paga... eu não gosto de nenhum. Via de regra você paga 99 centavos por música. O preço padrão de música na iTunes Store, por exemplo, é 99 centavos. Ou na Wall Mega Store, 99 centavos. E eles podiam pagar o tanto que você quisesse ou de graça. E em média, eles tiveram, acho que o valor médio, acho que foi 2,10. Porque você não era obrigado a pagar 99 e o nego pagava muito mais. Então, hoje eu não sou mais tão encanado com copyright. Cara, com Tanto copyright é que eu não sou encanado, mas com o ECAD eu sou. Isso daí é um... É? Mas isso eu deixo pra outra Eu acho que história. MP3 é uma outra história. Quando em se tratando de livro, por exemplo, eu ainda sou bastante ECAD radical. não é questão de baixar, não é computador, é divulgação. Pagar pra divulgação. Pagar, né? tipo, o cara só toca música, tipo o Ivar aqui, só toca... Cover, por exemplo, porque é diversão pra gente. Tá, mas sabe? é cover de músicas estrangeiras. Sim, praticamente. Você vai ter que pagar o ECAD. Você acha que o Ramones vai receber alguma coisa? Não, eles não, tá? Então. Mas assim, é que a gente toca isso por diversão. Se a gente tocasse isso pra ganhar dinheiro, tá? Aí é outra conversa. Mas mesmo assim você tem que pagar, mas assim, o errado é isso, sabe? A gente toca pra se divertir, não pra ganhar dinheiro em cima. Aí você tem que pagar. Mas tem que pagar. Mas em tese tem que pagar. É por isso que no Stiling, por exemplo, nós fazemos questão de usar música dessas bandas pequenas. Nós achamos música do Lenine no Music L. Nós achamos música do Gilberto Gil no Jamendo. A gente não toca, tipo assim, são músicas podsafe, estão lá, os caras colocaram lá pra você poder usar no seu podcast. Nós não tocamos de propósito, porque todo mundo conhece. O legal é divulgar essas bandas desconhecidas. É legal sabe? mesmo. Então nós fazemos questão de usar essas músicas desconhecidas, porque é mais legal. Não é que a gente deixa de usar música com copyright, não, nós fazemos questão de usar música com podsafe pra divulgar. Eu me sinto melhor. Sabe, é legal. Tem cada música fenomenal nesses lugares. Tem cada banda que você não acredita, cara. E tá lá o MP3 pra você baixar de graça. Eu comecei a curtir mais ouvir rádio online. E tem 2 até que eu vou recomendar pra quem quiser. Uma que é Absolute Radio, que é inglesa. E tem umas 4 estações. Rádio online é tipo Shoutcast. Você liga lá, você baixa, você pode ouvir direto no site, você pode baixar um arquivinho que vai no Winamp e ele começa a puxar. E tem também uma rádio polonesa, que é a Polska Stacja, né? Que é legal, ela tem 25 estações diferentes, de blues, jazz, disco, música contemporânea, sabe? E é legal porque é o seguinte, você vai ouvindo, por exemplo, você tá ouvindo Deep Purple, Iron Maiden, essas coisas, de repente põe uma banda polonesa lá que é estranha, mas é interessante também. Falar em rádio, onde estava assistindo aquele filme sobre rádios piratas no inglês, Radio Rock.